Oi, aqui é a Carol. Esse é o primeiro vídeo da nossa sequência de 5 vídeos até a live, que vai acontecer no dia 16. E o tema que eu escolhi para esse vídeo foi como aplicar a biomimética para pequenos empresários. Eu sou uma pequena empresária, tive uma carreira dentro do mundo corporativo por um tempo e resolvi empreender. Então eu tenho uma empresa pequena e sou empreendedora também. E sei muito bem como é esse contexto de quem tem empresa pequena e quem empreende. É um corre todo dia. A gente tenta se planejar financeiramente, às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. A gente tem que se dividir em múltiplas atividades. Então, desde ir lá executar o trabalho, até fazer a venda, até preparar o café para a pessoa que vai receber. É claro que no mundo ideal, a gente sempre acha que quando a gente vai começar a empreender, as coisas vão dar muito certo, as coisas vão fluir. Mas na hora que a atividade começa, a gente vê que para ter os primeiros resultados leva um tempo. A gente precisa se entregar muito pro projeto que a gente está desenvolvendo e para a causa que a gente acredita, né? E aí, pensando um pouco nesse contexto dos pequenos empreendedores, das experiências que eu tive na pele como pequena empreendedora e de colegas também que eu tenho conversado bastante a respeito sobre esses pequenos empreendimentos, que eu resolvi pensar um pouco algumas estratégias da natureza que podem ser aplicadas para que pequenos empresários consigam implementar a biomimética sem ter que despender todo aquele custo que a gente acha que a biomimética vai ter por ser um sistema tão novo de inovação e de novas tecnologias. Então, dentro desse contexto que acontece com o pequeno empreendedor, se a gente conseguir sintetizar todas essas dores e todas as coisas que levam a gente a não dormir à noite ou a ter que ter conversas longas sobre a nossa profissão, eu conseguiria sintetizar que o contexto muda muito rápido para o pequeno empreendedor. Então, a gente começa o ano de um jeito e em poucos meses, lá para fevereiro, por exemplo, a gente já sente que o sistema está completamente diferente. O contexto começa a mudar, o mercado começa a mudar. Então, o empreendedor e o pequeno empresário, ele precisa estar o tempo todo se modificando de acordo com o contexto. Ele precisa estar o tempo todo lendo as condições que estão acontecendo. Ele precisa estar o tempo todo se reciclando dentro do que está rolando dentro do universo dele e dentro de universos paralelos também, porque a gente sabe que uma política ali que mudou, uma empresa nova que entrou na cidade, já modifica bastante a forma que a gente se relaciona com o nosso negócio e com o nosso cliente. E isso é uma estratégia que a natureza usa. A natureza ela tem um conjunto de características que a gente chama de conjunto de operações do planeta. Então, tudo que existe aqui dentro desse planeta está respondendo, por exemplo, à gravidade. Tudo que existe dentro desse planeta está respondendo, por exemplo, à luz solar. Então, a gente tem todo um conjunto dessas condições, que são outras também. E a gente tem os padrões de resposta que a natureza dá. Então, o pessoal da biomimética, os biólogos que fazem parte do grupo da biomimética, eles fizeram uma compilação de como esses seres vivos respondem a essas condições. E a gente está inserido dentro desses seres vivos. É só pensar em você de manhã, quando você acorda. Por mais que você não queira pensar na gravidade ou não queira responder à gravidade naquele dia, você vai responder à gravidade na hora que você levantar da sua cama. Então, a gente também é ser vivo dentro desse planeta, a gente também vai responder essas condições. E dentro dos padrões de resposta, que são 26 no total, a gente tem um padrão específico que eu acho que pode ajudar muito os empreendedores, os pequenos empresários, e foi uma coisa também que me ajudou muito no meu contexto de formação da minha própria empresa, que é adaptar-se a condições de mudança. O que seria isso? Um dos padrões que a natureza usa para conseguir responder às condições de operação é perceber que existem repetições. Então, a gente tem, por exemplo, as estações do ano. Isso é uma repetição. Todo ano a gente vai ter verão, todo ano a gente vai ter inverno. Tudo bem, a gente não tem um verão e um inverno como é lá no hemisfério norte, né, com aquele solão e cheio de neve. Mas a gente tem alterações climáticas, a gente tem alterações ao redor e as espécies vão respondendo a essas alterações. Essas condições que se repetem, a natureza ela mapeou todas elas. As estações são uma delas, a gravidade é outra, a variação da atmosfera é outra. Então, tudo que se altera e tem uma repetição é mapeado pela natureza e a natureza ela cria estratégias antes que essas condições apareçam. Então, pensa o seguinte, determinada flor vai aparecer sempre na primavera, como é o caso que está acontecendo aqui.
ela, para se preparar para aquela condição, ela passou o ano todo sabendo que naquele momento, naquele específico momento, vai começar uma primavera. É claro, ela não vai ter um calendário, ela não vai botar lá no Google a agenda dela. A primavera começa no dia 22 de setembro. Mas ela vai entender que dentro das variações de temperatura e dentro das condições externas a ela que estão acontecendo, vai ter uma repetição e vai ter um momento que é mais propício para ela de colocar a flor. A flor, por exemplo, é um recurso muito caro para uma árvore. Se a gente fosse colocar isso dentro de um pequeno negócio, a gente diria que é um daqueles eventos que você realiza para as pessoas conhecerem sua marca. E aí você às vezes acaba até gastando dinheiro que você nem tinha tanto assim em caixa, pedindo ajuda de colegas, mas você precisa mostrar sua marca para os clientes. Então a primavera seria como isso para a flor. Ela vai botar todo o recurso que ela tem ali. Ela vai chamar o polinizador. Então ela precisa acertar o tempo certinho que aquele polinizador vai estar passando e a condição climática mais favorável para essa flor durar muito tempo. Então, sabendo que existe uma repetição de temperatura, de umidade, ela vai entender que aquele é o melhor período e ela vai se preparar ao longo do ano para aquele momento acontecer. Dentro de um pequeno negócio, por exemplo, aqui em Brasília, eu sou de Brasília, a condição aqui é bem diferente de trabalho que acontece, por exemplo, em outros estados, como é São Paulo ou Santa Catarina, que são estados que têm uma base industrial muito mais forte. Aqui a gente depende muito do terceiro setor, então a gente trabalha muito com serviço. E a gente sabe que durante os meses de dezembro a fevereiro é o período que o pessoal desses setores estão de férias, estão fazendo planejamento, estão revendo o que aconteceu no ano. Então, é muito provável que contratações não aconteçam durante esse período. Então, como é que eu vou me preparar? Se eu presto serviço, se eu sou um prestador de serviço e eu dependo dessas corporações, eu vou me organizar para até outubro eu conseguir fazer as minhas vendas, realizar os diálogos com eles, faz com que eu tenha que ter um preparo prévio e por aí vai. Então, se você é um pequeno empresário ou um pequeno empreendedor e quer aplicar essa métrica da natureza, primeiro, mapeia ao seu redor como que o mercado se comporta, quais são as sazonalidades que acontecem. Tem alguma data específica, especial que acontece na sua cidade que movimenta? Essa data representa algo para você ou não? Depende do seu serviço. Então mapeie essas condições externas ao negócio, entende se existe algum fluxo, alguma repetição e entendendo essa repetição, cria estratégias para poder aplicar dentro dos seus produtos e dentro dos seus serviços. Essa é só uma pequena estratégia. Se eu tivesse um vídeo de 40 minutos no IGTV, acho que eu passaria mais estratégias para você. Mas a gente vai estudar várias delas durante os cursos do Biothinking, que vão acontecer em outubro, em Salvador, e em novembro em Brasília. E a gente vai não só ver todas as estratégias, ver os padrões da vida, mas também aplicar em jornadas diretas. O segundo vídeo sai amanhã. A gente escolheu uma série de temas e eu vou deixar para surpresa. Vem aqui amanhã para assistir a próxima dica de biomimética que a gente preparou para o ecossistema de inovação e eu aguardo você nos cursos também. Tchau!